Saudações internautas, sejam muito bem-vindos. Vander Bueno aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre temas interessantes sobre a vida, sobre a nossa encarnação, a nossa matéria e sobre saúde emocional, claro. Nós tivemos um grupo de estudos em 2023 que já tratou sobre algum desses temas e a ideia é disseminar isso através dos vídeos, e alcançar mais pessoas, tornar mais acessível esse conteúdo que é tão importante. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar principalmente sobre esse aspecto material da carne, que são as características e os atributos que competem a esse plano que nós vivemos, que a gente dá o nome de realidade. Eu gosto de partir logo do início, se é que a gente pode dizer assim, que diz respeito ao nascimento, quando a criança vem ao mundo. Ela vem ao mundo sem entender quais são as regras do jogo, desse jogo da vida no qual nós vivemos aqui. Nós simplesmente somos lançados num plano tridimensional que tem como principais atributos tempo e espaço. Esses atributos, eles compõem aquilo que nós concebemos como realidade. E como nós apreendemos a realidade? A partir de um instrumento que nós chamamos de consciência. Mas esse é um tema que nós vamos tratar em outros vídeos mais adiante, se assim for da vontade de Deus. Em outros vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre essa consciência. Mas o que é importante nós entendermos aqui? Uma vez que nós somos lançados em um plano e nós estamos lançados nessas regras do tempo e do espaço, nós não vamos ficar aqui eternamente. Ou seja, outras pessoas vão usar o mundo depois que nós passarmos por aqui. Então dá a entender o seguinte: as coisas ou as posses que nós acumulamos durante essa vida, elas não permanecerão conosco eternamente. Por quê? Porque elas competem a um plano que é regido por tempo e por espaço. E se ela está sobre as leis do tempo, por exemplo, não vai permanecer intacta para sempre. Ou seja, o tempo perece as coisas ou faz com que elas se transformem, com que elas mudem. E uma vez que a gente muda, o nosso próprio corpo muda, nós não continuamos com a mesma vitalidade, o mesmo vigor a vida toda. Então a gente não é dono necessariamente das coisas que a gente vai acumulando por aqui. Eu não sei se a gente é dono dos pensamentos, se nós somos donos das emoções, quiçá talvez donos do próprio corpo. O corpo é um veículo que nós utilizamos para poder viver aqui. E cabe a nós saber se a gente está utilizando bem esse veículo ou não. Fazendo a analogia com um carro, um automóvel, a pergunta é: você está usando gasolina comum ou você está usando gasolina aditivada? Você pode até comprar a gasolina comum no posto e depois comprar o aditivo e colocar também no tanque. Mas a pergunta é: onde a gente está abastecendo esse veículo que a gente utiliza para poder viver? E esse veículo ele é abastecido com dois tipos de combustíveis principais: o da carne, que vai dizer respeito a tudo aquilo que diz a vida biológica, e o emocional e mental, que tipo de conteúdo que a gente vai consumindo na rede social. E esse é um importante gatilho já para a gente poder falar sobre esses alimentos da mente. Dentre eles, por exemplo, muitas coisas que estão disseminadas nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, etc. Que tipo de conteúdo que a gente vai consumindo todos os dias? Conforme a gente vai consumindo muito conteúdo ruim, imagina como se fosse o corpo, e no corpo a gente só se alimenta de fast food todos os dias. O que vai acontecer com esse corpo? Em algum momento ele vai colapsar. Por que ele vai colapsar? Porque nós estamos causando um desequilíbrio em tudo aquilo que é necessário para nós vivermos bem. Lembra que a gente foi lançado em um mundo que tem algumas regras? Pois bem, senhores, nós não ditamos todas as regras. A gente cria algumas regras para poder viver em sociedade, mas existem outras regras que nós devemos obedecer para conseguir ter sucesso e nos tornarmos adaptativos enquanto animais. Porque antes de ser humano, nós estamos ali incluídos na área dos mamíferos, ou seja, nós temos que obedecer algumas regras evolucionistas para que a gente consiga viver bem aqui nesse plano. E quando a gente começa a consumir somente um tipo de coisa para o nosso corpo, vai ter um déficit em outras áreas, porque a gente vai causando um desequilíbrio.
E assim também é com o conteúdo que a gente vai consumindo, por exemplo, nas redes sociais e etc. Quando nós estamos muito bitolados nesses conteúdos, quando nós, por exemplo, passamos muitas horas do nosso dia consumindo coisas absolutamente inúteis, é a mesma coisa de você estar com um veículo e colocar gasolina adulterada ou colocar um combustível que é duvidoso no seu motor. O que vai acontecer com o carro? Ele vai dar problema. Por quê? Porque o condutor, que é aquele que deveria saber aonde abastece direitinho o veículo, está colocando algo que é adulterado. E essa adulteração, ela vai trazer prejuízos. Conforme nós vamos tendo esse tipo de comportamento em excesso, ou seja, é a mesma coisa de nós possuirmos um veículo, mas nós não temos a licença para poder dirigir, nós não temos a carteira CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para poder conduzir aquele veículo, nós não entendemos minimamente da manutenção necessária que deve ser dada àquele veículo, o que vai acontecer com ele? Ele vai sucumbir, ele vai colapsar. E assim também acontece com as nossas emoções quando nós estamos cercados no nosso dia de estímulos que são estímulos ruins, que são estímulos que funcionam como uma gasolina adulterada. O que acontece com o cérebro conforme você vai cozinhando ele com ideias que são ruins? Você vai comprometer toda a sua sanidade mental e o cérebro vai colapsar. Wander, mas qual a estratégia que a gente pode utilizar, por exemplo, para poder sanar esse tipo de problema, de conflito que pode acontecer aqui no nosso corpo? Tem duas coisas que a gente deve ter em mente primeiramente. A primeira, ninguém nasce sabendo dirigir o carro. Então tá tudo certo, desde que a gente procure melhorar e procure ter acesso à informação para aprender a dirigir aquele carro. Quem são os profissionais que tratam de saúde mental? Ou aonde que nós estamos tratando a nossa saúde mental? Essa é uma das primeiras perguntas. Segunda, existe uma técnica ou uma prática, eu diria até que simples, que já vem sendo usado nas religiões há milhões e milhões de anos, que é o quê? O jejum. E o jejum, nesse caso aqui, não é só sobre o corpo biológico, mas o jejum da mente. Por que ele é tão importante? Porque ele vai cessar esses estímulos que às vezes nos deixam viciados. O carro, ele serve para um propósito. O carro, ele é um instrumento. Ele não é a própria pessoa. Ele é um instrumento que a pessoa utiliza para poder atingir determinado fim. E quando nós começamos a sucumbir ou a cozinhar o cérebro com essas ideias e fazer ele entrar em colapso, tem uma técnica muito simples que é a do jejum, que é fazer o quê? Desligar os estímulos que estão cozinhando o cérebro. Então é importante que a pessoa tenha algumas práticas no dia, mesmo que seja por alguns minutos, para ter contato com ela mesma, para resguardar a mente de conteúdos que são aversivos, ruins, hostis, abrasivos. São esses conteúdos abortivos, altamente disseminados aí na internet, que não tem nenhum propósito em desenvolver bem o corpo. Ou seja, a pessoa fica propagando algo que para ela só vai trazer prejuízo ali na frente. Pode até trazer um prazer imediato, que é na hora que a gente está consumindo esses conteúdos, mas não é algo que vai trazer a longo período ali um benefício ou um bem-estar para a pessoa que está consumindo ele. E o jejum entra como uma saída muito interessante, porque ele vai cessar todos esses estímulos que vão causando esse mal-estar e faz com que a gente tenha esse contato interno com o próprio templo, com o próprio veículo que nós utilizamos. Qual é o maior bem que está garantido na nossa Constituição Nacional? A própria vida. E a vida é necessário cuidar. A vida não vem sendo cuidada gratuitamente, ela exige um labor, ela exige uma orientação, ela exige uma conscientização. Ou seja, as pessoas que elas estão colapsando a mente a partir desses conteúdos online é simplesmente pelo fator no qual elas não aprenderam ainda a conscientizar os comportamentos e, contudo, elas não estão aprendendo a conduzir bem o veículo. Ao invés delas determinarem para onde o veículo vai, porque ele está ali criado para servir a um propósito, é o veículo que escolhe para onde que a pessoa está indo. Eu me recordo de um professor que eu tive na Universidade de Antropologia, que ele citava um exemplo muito legal. Ele falava: olha, a mulher ela vai comprar uma calça e ela gosta de uma calça, acha a calça muito bonita, etc. E a calça é de uma numeração ímpar ou uma numeração X, que seja. Ao invés da pessoa comprar uma calça que às vezes serve para ela, ela emagrece para entrar na calça
que ela gostou lá na loja. Ou seja, o produto foi criado para poder te servir, não o contrário. E aí o que muitas vezes acontece com esses conteúdos é que você entra lá no Instagram 11 horas, 10 horas da noite, 11 horas, seja lá a hora que você for entrar, e quando você olha de novo no relógio, pum, passou muito tempo que a pessoa ficou consumindo esse tipo de conteúdo na internet. Então a prática do jejum, não só o jejum dos alimentos, que também é muito importante para poder limpar o corpo de muita impureza, de coisas inúteis, porcarias que a gente vai comer no nosso dia a dia, é importante a gente ter um jejum de pensamentos e de emoções. E assim vai sucessivamente. O carro nós utilizamos enquanto nós estamos aqui encarnados. Por quê? Porque eles competem a esses dois atributos de tempo e de espaço. Uma vez que eles não existem mais, nós não precisamos desse veículo mais, mas cabe a nós cuidarmos, orientarmos, conscientizar as nossas ações para fazer bom uso enquanto nós estivermos aqui. O carro não é nosso, nós estamos utilizando o carro por um determinado período de tempo. E assim eu digo mesmo das emoções. As emoções muitas vezes também não são nossas. As emoções nós utilizamos elas por um determinado período de tempo. E assim também diz respeito à consciência. Consciência também é algo formado a partir do tempo e do espaço. Ou seja, uma pergunta que nós podemos nos fazer a esse ponto aqui do vídeo, se ainda tem gente me ouvindo aqui, do que a gente é dono aqui nesse plano? Nós somos dono do corpo? Nós somos dono das emoções? Nós somos aquilo que nós pensamos? Nós somos aquilo que nós agimos? Nós somos o próprio corpo? O que é o ser humano a esse ponto, se nós estamos apenas utilizando esses instrumentos ou esses atributos enquanto nós estamos inseridos aqui nesse plano tridimensional? E se existir uma vida após a morte, que é um aspecto aí que a religião aborda bastante, etc. Faz sentido nós termos essas mesmas emoções ou essa mesma consciência que nós utilizamos aqui nesse outro plano? São reflexões que a gente deve ter para levar adiante e pensar um pouco mais sobre a vida. É interessante, tem um pressuposto que eu também ouvi um tempo atrás, é dever de toda pessoa entregar à sociedade melhor do que nós pegamos. Quando nós contribuímos para o desenvolvimento, nós vamos seguindo algumas regras básicas, dentre elas, por exemplo, sempre deixar um espaço melhor do que nós pegamos antes. Tem um pressuposto que eu postei no Instagram esses dias: se nós não viemos de uma família rica deve vir de nós. São regras básicas que a gente deve seguir para poder saber que nós estamos, servir como referencial para saber que nós estamos num caminho de desenvolvimento bacana. Uma coisa muito interessante que a gente deve observar nesses atributos do tempo também é que nós temos períodos de produtividade na nossa vida. Tem pessoas que são mais produtivas na parte da manhã, tem pessoas que são mais produtivas na parte da tarde, tem pessoas que são mais produtivas à noite, tem pessoas que são mais produtivas na madrugada. Por que isso, Wander? Porque no mundo o tempo regula a maioria das coisas. Nós temos 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. Na vida nós temos as fases do desenvolvimento: infantil, adolescência, adulto e melhor idade, e assim sucessivamente. Quem sabe talvez vamos ter outras fases adiante. Mas por que são chamadas de fases? Porque tem algumas características que são distintas entre elas, em cada um desses momentos da nossa vida. E se assim é verdade, isso significa que nem sempre nós vamos ter os mesmos comportamentos que nós tivemos em outra fase da nossa vida. Por quê? Porque lembra daqueles instrumentos que nós utilizamos para viver bem aqui em sociedade? Eles não estão atendendo às mesmas leis que o tempo estabelece, ou seja, eles mudam, eles estão passíveis de mudança. Inclusive os nossos 5 sentidos aqui também estão passíveis de mudança. O paladar muda com o tempo. Existem alimentos que antes você gostava de comer e que você vai notar agora não gosta de comer mais. E tem alimentos que você não gostava de comer e conforme o tempo vai passando, você começa a introduzir na sua alimentação e passa a gostar. Isso é a prova de que as coisas na vida mudam. É claro que tem gente que às vezes não tem conserto. Quem sou eu para poder determinar isso?
Mas as coisas na vida, sim, elas não tendem a permanecer eternamente. Na verdade, se existir um plano eterno, ele tem que ser sobre outras regras ou em outro lugar, não sei como que vai funcionar isso daí, mas esse plano nosso aqui é o plano temporal. E o que é interessante, tendo em vista que esse plano aqui, ele não, às vezes não foi criado por nós, ou ele não é nosso, nós temos que entender algumas regras para poder viver bem nele. Um ponto importante para a gente falar sobre saúde emocional é entender o tempo que você está. Qual é o tempo que você está? Qual é a sua idade hoje? Qual é o seu nível de produtividade? Qual é o seu nível de energia? Você acorda de manhã com disposição, com vitalidade para viver? Ou você está mais num período da vida que eu diria que é como um outono, as folhas estão caindo, está entrando num período de dormência, de invernar como se fosse um urso? Ou não, pelo contrário, você está vivendo um período de primavera? Cada pessoa vai estar vivendo mais ou menos em um período da vida, mas notem, nós não vamos produzir em alto nível o tempo todo na vida. E produzir em alto nível na vida também não significa que é ser saudável. Embora vão haver alguns coaches ou etc e tal, pessoas que trabalham também no desenvolvimento humano, que vai exigir sempre do corpo, falar, olha, quem manda no meu corpo é eu, quem determina a hora que eu durmo é eu, a hora que eu levanto sou eu, se eu tomo medicação, se eu não tomo, etc e tal, enfim. Bem, eu sou mais da pegada de que primeiro nós temos que entender qual é o veículo que nós estamos utilizando. Esse veículo não é o mesmo para todas as pessoas, e se a gente está fazendo bom uso da razão para poder guiar bem esse veículo. O Aristóteles, lá na época da Grécia, vai dizer o homem é um animal racional. Mas Descartes, em 1600, vem e refuta ele e diz, olha, não basta ser racional, tem que fazer bom uso da razão. Porque se você não faz bom uso da razão, o que você é? Um desrazoado. O desrazoado é aquele que não aprendeu a aplicar bem o instrumento para poder render frutos aqui no plano que a gente vive. É o que não sabe usar a razão, é o que não sabe usar o próprio corpo, é o que não sabe usar as emoções, é o que aprendeu muito pouco sobre a vida ou desenvolveu muito pouco no aspecto humano, pode-se dizer assim. Claro que a gente não é inútil em todas as áreas da vida, mas nós também não vamos ser bons em todas. E para a gente ter um rendimento aceitável nessas áreas, não sei se é de acordo com o que a gente quer, mas de acordo com o que a gente pode. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que é bom para nós. Muitas vezes vão entrar clientes no consultório e vai falar, olha doutor, o que eu quero é isso, etc e tal, mas de antemão o doutor ali sentado, cá com os parafusos dele, já sabe que às vezes as metas que as pessoas colocaram ali não são metas ecológicas, não são coisas que vão trazer benefícios para o carro. Às vezes a pessoa está com o motor fundindo e fala, não, mas com esse carro aqui eu tenho que aguentar chegar com ele a 2.500 km, vou sair daqui da região centro-oeste e vou para Fortaleza nesse carro, por exemplo. Uma coisa que não precisa ser nenhum gênio para saber que não vai dar certo. Por que não vai? Porque não é ecológico. Então a gente toma as medidas para sempre, não necessariamente render em alto nível, mas para render em equilíbrio. Porque o papel do terapeuta, da pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, em primeiro lugar é preservar a vida. Coisa que muitos coaches aí na internet, não estão fazendo. Por quê? Porque eles estão focados somente na alta performance. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Tendo em vista que cada pessoa tem um momento de maior produtividade na vida e no dia, a primeira coisa que a gente tem que entender, ao invés de falar sobre o que a gente quer, é ouvir. É fechar a boca e passar a abrir os ouvidos para entender o que o veículo está te falando. Você entrou no carro, está lá fazendo o test drive, você tem que entender mais ou menos quais são os critérios que o carro vai te cobrar para você saber conduzir ele. Tem hora, por exemplo, que o carro está fervendo. O que é o carro está fervendo? Ele está louco para abrir a boca e falar umas verdades para uma pessoa. Mas ele vai saber o seguinte, que quando o carro está fervendo não é a melhor hora para andar. O que ele vai fazer? Ele vai se recuar, vai se colocar num outro ambiente, para quê? Para não falar uma coisa que vai ser desrazoada naquele momento. Então o carro tem que saber, tem que ter a malícia para poder usar, ele tem que ter a expertise, tem que ter a consciência, tem que ser um comportamento que é elaborado. Ele não é gratuito, ele é elaborado, ele é fruto de um labor, de um trabalho, de uma elaboração. E conforme nós vamos elaborando esses comportamentos, nós passamos a usar melhor esse veículo, e usando melhor esse veículo, adivinha só, a vida começa a melhorar para as pessoas,
porque é assim que nós vamos caminhando na vida. E para a gente entender como usar bem esse veículo, a gente primeiro tem que ouvir onde esse veículo está. Qual o momento que você está da sua vida? É um momento de alta produtividade? Não é? Tem vontade de viver? Não tem? Está num período mais de hibernação? É uma pessoa que aprendeu a plantar e a colher na vida? Há tempo para plantar e há tempo para colher. A pessoa aprendeu a discriminar isso, que é um fator ou um atributo do que? Da consciência. E a consciência nós vamos falar num vídeo mais adiante. Esse atributo da discriminação, discriminar o que é bom e o que é ruim. Veja bem, algo muito interessante para nós pensarmos aqui. O corpo, ele se alimenta. Nós vamos lá, colocamos um combustível nesse corpo, etc. e tal. O que o corpo faz com aquilo que não é necessário para o nosso desenvolvimento? Ele expulsa do corpo, excreta aquilo através, por exemplo, das fezes e vai embora. Todos os alimentos que a gente consome aqui dentro da nossa mente também vão embora por outro lugar. Eles não ficam tudo conosco, a gente funciona como um filtro. E a pergunta é, nós estamos fazendo bem essa discriminação entre aquilo que é bom do que é ruim? Nós estamos conscientizando os nossos atos? Como que a gente está fazendo todo esse processo de filtragem e de alimentação da mente e do corpo? A gente está seguindo esses critérios básicos que são lógicos ali para a gente ter um bom desenvolvimento ou não? Como que está sendo isso? É um ponto para a gente poder pensar. O segundo é que as metas têm que estar alinhadas com o período de desenvolvimento que nós estamos. Então vamos supor que eu estou pegando um aluno ali que está estudando para poder passar no Enem ou que está estudando para poder passar no vestibular, e o período de produtividade ou de maior concentração que a pessoa tem é à tarde. É o melhor horário, então a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar o pico de produtividade que ele tem de acordo com as condições biológicas que lhe são oferecidas. Porque esse comportamento, uma vez que ele é alinhado com o pico de produtividade da pessoa, de acordo com o dia, ele vai começar a se generalizar para outras áreas. Então nós não começamos violando as regras de como o carro funciona. Nós ouvimos quais são as necessidades do carro e passamos a trabalhar em harmonia com ele. Quando nós estamos com transtorno de ansiedade ou com depressão, ou que seja lá qual for o transtorno ali dentro do DSM-5, é o corpo nos dando um sinal ou o painel de controle do carro acendendo uma luzinha e te falando, olha, isso aqui não está legal. E aí o que as pessoas querem fazer? Me dá um remédio, doutor, simplesmente para ir lá e tampar aquela luz que apareceu ali no painel. Isso não existe, gente. O que existe é trabalho duro, disciplina. Se existisse a pílula mágica para poder resolver todos esses problemas, você acha que tinha alguém sofrendo de saúde mental hoje em dia? É óbvio que não, porque já teriam achado a solução para esses problemas. Mas isso não é verdade. O que é a verdade? A verdade é que a gente tem que aprender a usar um instrumento, pelo menos por hora. Não sei como é que vai ser amanhã, mas por hora vai ter que aprender a usar bem o instrumento. E quais são os profissionais que ajudam a gente a utilizar bem esses instrumentos? Os terapeutas, os psicólogos, as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano. Então, um dos primeiros fatores, voltando aqui ao ponto que a gente deve falar é, observa qual momento da sua vida você está. É uma primavera? É um outono? É um inverno? Qual é o maior período de produtividade no seu dia? Assim a gente começa a alinhar os propósitos de acordo com o que o carro consegue entregar. O carro vai melhorando a performance com certeza e conforme vai passando o tempo nós vamos nos tornando mais adaptativo. Então é uma postura muito mais de ouvir quais são os critérios e condições para o nosso desenvolvimento do que de ordenar. Nós não estamos aqui para dar ordem. Por que não? Porque nós estamos na casa dos outros. Nós aqui nesse planeta nós somos convidados por um curto período de tempo. Se a gente for comparar quantos anos tem o planeta Terra? 4 bi de anos? O que é 100 anos quando a gente compara com 4 bi? Não é nada. Nós estamos aqui como convidados por um curto período de tempo. Eu gosto muito da analogia de que a vida é como se fosse um grande hotel. Tem pessoas que vão começar em quartos de luxo, suítes, penthouse, ou outros vão começar o quê? Vai começar dormindo na cozinha, não vai ter nem quarto para poder dormir. Se a gente segue ouvindo bem quais são as regras do jogo, pelo menos nesse aspecto biológico a princípio, e começa a ter assertividade, o que acontece? Você começa a caminhar para quartos melhores. Mas lembre-se, o hotel não é seu. Eu te pergunto, as emoções são, a consciência é, o veículo é, o que é de nossa posse? E outra coisa que está muito intrínseco aqui nesse plano nosso também,
por ser um plano temporal no qual as coisas passam, vale muito a pena praticar a doutrina do desapego. Por quê? Porque as coisas não são nossas. Não raro acontece, por exemplo, de grandes empresários que eu já tive o privilégio de poder acompanhar, passarem por dificuldades financeiras, falir ou passar por um momento difícil na vida, e a pessoa pensar em suicídio. Por quê? Porque apegou muito ou achou que era dono, seja lá da moral, seja da palavra, seja da verdade, seja do dinheiro. E aí quando aquilo falta na vida, o que acontece com a pessoa? Ela não aprendeu a lidar com a frustração. Por que não? Porque ela se colocou na posição de dono. Aqui a gente canaliza as energias, nós não somos donos de muita coisa não, pelo menos na minha concepção hoje. Quem sabe amanhã isso daí não muda. Na vida, então, nós temos ciclos de produtividade, nós temos ciclos que têm determinadas regras em cada período da nossa vida. Uma dica muito importante: observe o período da vida que você está, quais são os critérios de desenvolvimento que a gente tem ali e como que a gente pode começar a trabalhar. Ouvir primeiro antes de falar. O segundo, vamos selecionar bem o combustível que a gente está utilizando nesse veículo, aqui dentro das emoções e da mente. Essas emoções, é interessante, nós vamos falar num outro momento aqui, as emoções elas vão se transformando em sentimento, nós vamos deixando de ter essas emoções mais primitivas, comportamentos infantis que às vezes estão fixados lá na infância. Por exemplo, a pessoa que come compulsivamente pizza, refrigerante, tudo isso que o pessoal gosta de comer, muitas vezes pode ser um comportamento infantil, quando você compara com uma criança que ela vai comprar doce e ela não aceita não como resposta, ela quer a todo custo, é um comportamento que ele não foi conscientizado, a pessoa está sendo escrava do desejo ao invés de estar conscientizando e desenvolvendo aquele comportamento. Mas esse também é um assunto para outro vídeo. Wander, o que a gente faz para colocar em prática todos os dias para poder cessar esses estímulos ruins ou esse colapso, cozinhar a mente? Jejum. E o jejum aqui não diz respeito só à alimentação, mas a tudo aquilo que é ruim para o corpo, e para as emoções, e para os sentimentos, e para a consciência. Então vamos fazer um filtro direitinho aí dos alimentos ou do combustível que a gente está colocando nesse veículo enquanto nós estamos usando. Sejamos bons hóspedes aqui onde a gente está vivendo. Muita gente vai se colocar na postura na vida aí de professor. Nota bem, quem entra dentro do consultório muitas vezes ditando exatamente o que quer para a vida é como se soubesse, mas se soubesse realmente não passava por dificuldade. Se aquilo que a pessoa está pedindo ali fosse realmente bom, não estava passando por sofrimento agora. Tem gente, por exemplo, que imagina um futuro maravilhoso, bacana. Por que a pessoa não está lá naquele futuro? Porque aquele futuro lá está muito distante às vezes da realidade dela. E por que está distante da realidade dela? Porque ela não traçou um planejamento que alcança aquele futuro lá. Se ele realmente fosse bom, ele tinha que ser sustentável desde a base, o caminho até chegar nele também tinha que estar bem estabelecido, teria que ser também ecológico. Então nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que é bom para nós. E aquilo que já foi bom para nós um dia, às vezes hoje também pode não ser mais. Então a gente tem que sempre olhar esses fatores todos antes de estabelecer essa meta. É uma boa elaboração de objetivos. Para quem estuda PNL, existe um tópico que trata sobre esses assuntos, que eu acho muito importante a gente falar também. Nós somos, ou nós estamos, né, aonde a nossa mente está. Essa realidade, ela é composta por um plano energético. E não é só essa energia no aspecto espiritual, ela é realmente no aspecto físico. O Einstein, lá em 1900, já tinha dito que a massa é igual a... Não, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a consciência, ou esses atributos que nós estamos falando aqui também, que é uma forma de energia, nada mais é do que a própria matéria, só que a matéria é essa energia condensada. E do contrário, esses outros atributos, essa própria consciência é o que seria a energia, só que de uma outra forma. Então, as pessoas que ficam consumindo esses conteúdos adulterados, essas coisas ruins, colocando a gasolina adulterada no carro, é como se a mente dela vibrasse num campo que é mais denso, num campo
onde os excrementos que ela vai jogando para fora ali são mais ruins. Por quê? Porque o que ela consome é ruim. E se a pessoa não aprendeu a desenvolver um comportamento alimentar saudável, o que vai acontecer? Ela vai viver sempre nesse campo vibracional. Uma boa analogia para a gente poder entender esse campo vibracional é como se fosse o ventilador. Se a gente liga o ventilador em uma determinada velocidade, você vai ver que as hélices formam como se fosse um desenho que às vezes não dá nem para você perceber que está em movimento, mas está em movimento. O campo vibracional ele se refere a esse mesmo movimento, essa mesma analogia. Tem pessoas que vivem num campo mais sutil, onde não há colapso de ideias, onde as emoções e a razão elas estão equilibradas. Uma frase muito legal do Jung, que é um autor dentro da psicologia analítica, onde reina a sabedoria, não há conflitos entre razão e emoção. Onde duas pessoas inteligentes dialogam, não se geram conflitos, se geram novas ideias. Assim deve ser a saúde também dos nossos pensamentos. Onde dois pensamentos inteligentes se encontram, não há conflito, há novas ideias. Então, se existem conflitos dentro da nossa mente ou entre a razão e a emoção, nós precisamos entender como que está a saúde nos nossos pensamentos. E qual é o profissional que cuida da saúde dos nossos pensamentos? Vocês já sabem a resposta, tem muita gente no mercado, gente boa e gente ruim, assim a gente vai separando o joio do trigo, usando bem a nossa consciência para poder saber escolher os profissionais que vão nos acompanhar. E para finalizar, tripé básico da saúde: alimentação, boa noite de sono. Qual que é o outro? Alimentação, boa noite de sono e exercício físico. Por quê? Vão ajudar você a cuidar bem do carro, vão começar a colocar em equilíbrio as outras coisas. Quando nós começamos a colocar em prática, mesmo que seja em pequena quantidade, nós temos que entender qual é o momento da vida que a gente está passando, qual é a estação do ano que nós estamos passando, qual é o momento da vida, enfim. A gente começa a introduzir esses hábitos vão gerando novos frutos e a gente vai aprendendo a fazer bom uso do veículo para que o veículo sirva a essas necessidades e ao propósito no qual ele foi designado e não o contrário, para não colapsar, não trazer danos ou não trazer mau uso e abreviar mais cedo que a nossa passagem, que já é tão curta por essa vida. A ideia desse vídeo, senhores, é que vocês escutem, que vocês vejam sempre que precisar de inspiração, de insight, enquanto você está dirigindo no seu carro, enquanto você está na sua casa, descansando um pouco antes de você dormir, porque esse tipo de conteúdo é o que te inspira a ter pensamentos melhores, a ter uma emoção mais equilibrada, a questionar o que esses gurus e esses coaches às vezes vão falando aí na internet. Nem sempre isso tudo está alinhado com aquilo que é a saúde. Qualquer dúvida, senhores, eu estou à disposição, espero trazer mais conteúdos como esse em breve e até o próximo vídeo.